Vamos lá então. Então, só lembrando, então a gente deu um intervalo maior do que esperava. E segundo, eu peço desculpas aí pela confusão nos últimos 20 minutos da aula anterior, porque eu fui assim, jogando para cá e para lá. E é uma coisa tão simples, né? Mas a gente às vezes desaquece dessas coisas simples, né? Então, só lembrar que o nosso objetivo, quer dizer, era mostrar o seguinte, que, deixa eu apagar isso aqui, só para retornar e simplificar ao máximo, né? Quer dizer, se a gente tiver com a tarefa de procurar, tem essa transformação do supercampo. Vou pegar a X para cá assim, X. Bom, desculpa aí, vamos lá. Então, se a gente quiser, a maneira mais rápida, né, de fazer isso sempre pega a transformação do supercampo, tá? Aqui, se a gente tirar uma derivada espacial, uma derivada da variação, vai ficar derivada. Essa derivada espacial comuta com todo mundo, com tudo que está aqui, então ela vem para cá. Que é então a variação do dms. Então, a gente vê que a derivada da variação é a variação da derivada, então esse objeto aqui então, se transforma como um supercampo, porque essa derivada vem para cá. Então, isso aqui é a transformação do supercampo, que é esse cara aqui. Vou fazer a mesma coisa para a derivada bosônica, para a derivada fermiônica. Tá? E faz aqui. P beta do delta S. Então vai ficar. Essa derivada vai atuar aqui. Essa derivada passa por aqui porque esse objeto é constante. Então fica menos epsilon alfa d beta que alfa S. Só que essa derivada não anticomuta com esse cara. Quando eu atuar, tem um anticomutador não trivial desse cara aqui. Eu posso escrever essa derivada aqui desse modo. Eu posso escrever esse termo aqui assim, menos epsilon alfa. Então, d alfa, que é beta, d beta, que é alfa, é menos que alfa. D beta mais o anticomutador de d beta do que alfa. A terma bimestra. Então, estou usando aqui a relação, estou dizendo isso aqui. Que o anticomutador d beta, isso aqui é d beta que é alfa, mais que alfa d beta. E aí esse termo cancela com isso, sobra isso. Então, estou usando uma identidade aqui. Estou substituindo esse objeto aqui, né, por menos isso, mais o anticomutador. Então, esse pedaço aqui é o pedaço legal. Aí esse termo aqui, deixa eu colocar isso aqui. Estou só fazendo de uma forma mais fluente, porque eu enrolei muito para chegar ao resultado que a gente queria. Então, aí esse pedacinho aqui, a gente olha então. Isso aqui é menos, tá mais, então fica epsilon alfa, que é alfa, d beta S. Então, isso aqui é o pedaço que me diria, beleza, esse objeto aqui também se transforma como supercampo. Mas aí aparece o termo não trivial, que é menos epsilon alfa. Esse anticomutador aqui não é zero, é justamente aquele termo que dá aquele gama mi de mi. Então, esse comutador aqui é não trivial. E aí, então, a gente perde o caráter tensorial dessa derivada aqui. E aí a gente introduz, ó, vamos introduzir uma derivada covariante. E aí, a derivada covariante vem para cá, por causa da anticomutação. Até aí tudo bem. E aí agora, se nós entendemos que o problema era a não comutatividade, mas se agora a gente vai definir, então vamos colocar uma derivada covariante que anticomute. Então a gente vai impor, vamos procurar um d beta, tal que d beta que é alfa seja zero. Aí se d beta que é alfa for zero, isso aqui reproduz para nós epsilon alfa, que é alfa d beta S. Então aí a gente tem que esse cara aqui está seguindo a lei de transformação do supercampo. Então é tão simples quanto isso. Eu enrolei bastante, mas era tão simples quanto isso. E aí a gente está propondo, bom, então tem que procurar um objeto. A derivada covariante tem que satisfazer a regra de Leibniz, porque já satisfaz a regra de Leibniz. Então eu tenho que procurar alguma coisa que seja muito ligada.
Então aí a gente vai, se a gente fizer agora esse anticomutador aqui, então se a gente fizer o anticomutador de Q alfa e beta, esse termo aqui imediatamente dá zero, essas duas derivadas anticomutas. Então vai sobrar esse termo aqui, menos I, o que eu estou fazendo é isso aqui, de beta e alfa. Então, esse primeiro termo aqui dá zero. Esse termo aqui vai produzir menos gama I, beta gama, e aí eu vou ter, vou fazer o anticomutador desses dois caras aqui. Não, gama demais. Aqui é delta. Vou botar delta. Agora eu vou juntar, né? Vai dar problema. Então, esse cara aqui vai dar de gama, beta delta. Vai dar um delta de Kronecker, né? De gama delta. Olha cá. Vai aparecer aqui o I, C, alfa, o delta vai virar gama, né? Então, aqui vai ficar IC, botar assim, IC, alfa, gama I, e aí esse delta aqui vira gama, vai ficar beta gama, e aqui tem I. Depois o outro termo, que vai dar mais I, C, beta, delta, gama I, alfa, gama. E aí essa derivada aqui vai dar de novo um delta de Kronecker de delta gama. Então aqui fica gama. E aí aqui vai ficar DI, que é a mesma coisa que DI. Aí, como a gente fez ainda agora, a matriz C, gama Mi, C, gama Mi, é simétrica. Então vai dar aquele resultado que a gente tinha quando a gente fez a álgebra Q com Q, dava menos 2, gama Mi, C, alfa, beta, DI. Agora vai dar a mesma coisa, só que com sinal menos. Eu vou fazer aquele truquezinho. Uso aqui a antissimetria, vai ficar aqui um gama Mi C. Uso aqui a antissimetria, vai ficar um gama Mi, aqui não tem isso aqui. Vai ficar um gama Mi C. Então esses dois termos vão se cancelar, vai dar identicamente zero. Por quê? Porque a matriz gama Mi C é simétrica. Então, de novo, usando esse fato da simetria, aí a gente vê que esse computador vai ser. Então, essa é uma boa proposta para derivada covariante. Então a gente vai trabalhar com essa representação. Então satisfaz, a gente construiu, a gente entendeu que precisava ter uma derivada que anticomutasse. E aí agora a gente foi no olhômetro. O tempo que estava atrapalhando era esse termo. Então uma coisa, poder limpar do tempo, eu preciso ter uma derivada em relação a θ. Então, e essa derivada tem que satisfazer a regra de Leibniz. Essa palavra tem que estar muito próxima do próprio gerador. Muito bem. Então a gente já tem uma regra para a derivada covariante. Então a gente agora sabe que se S é supercampo, dμs é supercampo e d alfa S é supercampo e assim vai. Então eu posso construir supercampos, né? Vão ser, por exemplo, monômios, né? São, vamos dizer assim, expressões, né? Vou construir monômios, né? Ou produtos, vamos dizer assim, produtos de supercampos envolvendo, podendo envolver, né? São produtos de supercampo, né? Podendo envolver derivadas espaciais do supercampo e derivadas, né? Supercampo. Então é claro, se eu pegar uma derivada dupla, né? De alfa, de beta, dmi, de gama de S, então isso aqui, se eu pegar aqui S1, né? Vezes, sei lá, de alfa, de beta, de alfa, de beta, dmi, se quiser assim, e aqui posso colocar um supercampo de gama. Então isso aqui é um variante lógico, os índices alfa, os índices estelionares estão todos contraídos, né? Se isso aqui é um supercampo fermiônico e isso aqui é um supercampo qualquer, quer dizer, esse produto de supercampo só envolve derivadas espaço-temporais e derivadas covariantes. Então o produto supercampo o produto de supercampos é supercampo usando essa regra, né? Que as derivadas anticomutam, a derivada da derivada de supercampo também é supercampo e assim vai. Por que isso é importante? Porque quando a gente for escrever ações supersimétricas no superespaço, a gente vai precisar colocar, vai escrever ações, né? O nosso superespaço, né? Vai ser analogamente ao espaço de Minkowski, que a gente introduz a
integral do lagrangiano, agora a gente vai introduzir uma derivada na coordenada θ. Vamos explicar depois o que é derivar, o que é integrar, né? Em relação a coordenadas fermiônicas, a regra de integração, que é a regra que segue os mesmos princípios de derivação, mas a gente vai poder definir uma ação, então a gente vai querer que a nossa densidade de lagrangiano se comporte como um supercampo. Então é isso que a gente vai fazer. Mas, professor, pois não? essa derivada covariante no superespaço, ela introduz também uma curvatura? Introduz, quer dizer, de uma certa maneira, porque olha só, boa, vamos fazer isso aqui que eu não fiz, né? Imediato, isso aqui. Se a gente pegar esse anticomutador aqui, de alfa com d delta, então, ele é com ele mesmo, então isso aqui com ele mesmo dá zero, esse aqui com esse aqui vai dar aquele fator menos, esse com esse dá aquele menos e esse com esse dá zero. Então, ela vai dar, na verdade, menos 2 gama mi c d mi. Vai ser algo desse tipo. Aquela outra dava 2 vezes gama mi c alfa beta d mi. Posso botar aqui, vai ter o mi que eu vou absorver. Vai diferir por um sinal. Se a outra era mais, essa é menos, eu não lembro quando a gente fez a outra, eu acho que deu mais, essa aqui dá menos. É só esse, para tomar basicamente a menos desse fator e desse sinal, é isso aqui. Então o que a gente está observando é que, de uma certa maneira, quando a gente tem, se a gente lembrar lá da geometria diferencial, quando a gente tem uma álgebra de derivadas covariantes, a derivada covariante, ela tem o primeiro termo é a curvatura, A, B, C, D. E aí a gente sabe que isso aqui vai dar um gerador aqui, sigma CD. E depois vai ter um termo de torção, PA, B, C. Então essa é a álgebra de derivadas covariantes. Um termo de curvatura e um termo de torção. Então o que a gente pode dizer, se a gente tiver no superespaço, as nossas derivadas covariantes vão ser a própria derivada espaço-temporal. Ela já, no superespaço da supersimetria global, como a gente está fazendo aqui, a gente não precisou covariantizar o dmi, porque a transformação de supersimetria, o parâmetro epsilon, é constante. Então, quando a gente passou o dmi e trouxe o dmi para cá, ele passa pelo epsilon, porque o epsilon é constante, e passa por aqui porque ele é anticomum. Então, eu não tenho nenhum problema. Eu não preciso covariantizar a derivada espacial. Mas a gente precisou covariantizar a derivada covariante. Então, essa relação agora do superespaço, ela tem que ser vista como sendo 3 relações. Eu posso ter a derivada covariante, a derivada dmi com a derivada dmi, que dá zero. Aí eu vou ter a derivada dmi com a derivada d alfa, também dá zero. E eu vou ter agora o anticomutador da derivada d alfa com a derivada de delta. O termo de curvatura está dando zero, mas o termo de torção não. O termo de torção está me dizendo que eu tenho uma torção aqui, TA, B, C, T alfa beta e aqui DC. Quem é esse termo que aparece aqui para nós? É o dmi. E aqui tem o mi. Então, a torção no superespaço plano é a matriz de Pauli, essa matriz de Dirac, que é uma RC. Então, o superespaço plano tem torção. E a torção nada mais é do que esse elemento de matriz que está na álgebra de Clifford. Então, a supersimetria, naturalmente, mesmo global, ela introduz torção no superespaço. No superespaço plano, então, eu não tenho curvatura. Então, faz sentido introduzir curvatura à mão, por exemplo, que era um superespaço curto? Pode, então, é o que a gente faz na supergravidade. Quando eu for lá no finalzinho, né, talvez na última aula, aí eu vou retomar a supergravidade no superespaço. Aí a gente vai ter curvatura no superespaço e torção no superespaço. Mas essa curvatura iria aparecer na parte do dmi? Também, de tudo. Você vai ter curvatura no setor fermiônico e curvatura no setor bosônico. Essa pergunta é bem colocada nesse momento, porque a gente geralmente está acostumado, tudo que é plano não tem nem curvatura nem torção. Então, o superespaço plano, ele tem torção, torção constante. A torção simplesmente é o elemento da matriz. É isso aqui que faz o papel da torção também. Então é MC, alfa, beta, dmi. Vamos fechar essa álgebra aqui. Tá bom? Muito bem. Aqui. Então a gente já está assim, com uma estruturação mais ou menos definida. Já sei o superespaço, já sei o que é supercampo, já defini as transformações.
e já defini agora, já sei como gerar supercampo a partir de supercampo. Multiplicando supercampos, eu obtenho supercampos, tirando derivadas covariantes, né, ou derivadas espaço-temporais de supercampos, eu também tenho supercampo. Então eu já sei construir um cálculo tensorial. Agora, a gente ainda não sabe qual é o que está morando dentro do supercampo. A gente sabe, mas ainda não explicitou. Então, vamos ver agora, vamos estudar a estrutura do supercampo. Então, já tem, formando, na verdade, o que a gente está fazendo é isso, formando o cálculo tensorial da supersimetria no superespaço. Então, agora vamos estudar, né, a estruturação, a estrutura, né? A estrutura interna, assim, seria a formação, né? De um supercampo. Em termos de campos componentes. Vocês estão vendo, quer dizer, é uma coisa muito, assim, é um cálculo bonito, é um cálculo elegante, quer dizer, a ideia de você fazer a translação no superespaço, misturar a coordenada bosônica com a coordenada fermiônica, tem essa repercussão. Agora, eu tenho um supercampo, né, S, no princípio, ele é a função das coordenadas, né, S. Ainda não declarei quem é esse supercampo, se é um supercampo escalar de Lorentz, se é o supercampo vetorial de Lorentz, se é o supercampo vetorial de Lorentz ou tensorial. Ele é um supercampo genérico. E a definição de supercampo, como essas coordenadas são anticomutantes, quer dizer, todo campo pode ser expandido, né, como uma série de derivadas. Eu posso pegar um campo qualquer e expandir esse campo numa série de derivadas, uma série de Taylor. Só que o dado interessante agora é que essas coordenadas aqui, são 4 coordenadas, essas componentes aqui, são 4 componentes anticomutantes. Então, claro, se eu tiver θ1, se eu tiver θα, θβ, é anticomutante. Então, isso aqui é antissimétrico. Se eu pegar θα, θβ, θγ, 3 coordenadas anticomutantes. Se eu pegar 4 coordenadas, né, como elas são completamente anticomutantes, o único termo não trivial vai ser, claro, todos os índices diferentes. Se eu pegar termos com mais de 5 ou mais componentes, fatalmente uma componente vai estar repetida. E aí vai dar zero, porque cada uma componente ao quadrado individualmente, ela é zero, porque θα anticomuta com θα, então o quadrado é zero. Então, a ideia do velho, como o Johnson já sentiu, foi, vamos olhar o supercampo como uma expansão em Taylor em θ. Então, eu vou dizer, o meu supercampo vai ser expandido em θ, porque eu sei que eu vou parar em θ4. Então, eu poderia escrever esse meu polinômio assim. Primeira componente vai ser um campo S de x', expansão em Taylor em θ. Termo linear em θ. Então, vamos colocar aqui um termo do tipo θα, e aqui será um termo psi-α de x. Depois, um termo θα, θβ, e aqui, sei lá, vamos chamar um campo M alfa beta de x. Então, estou lá no termo de segunda ordem. Depois eu vou pegar θα, θβ, θγ. Vamos pegar aqui um campo T alfa beta gama de x. E depois o último termo possível, θα, θβ, θγ, θδ. E aqui, um W, alfa, beta, gama, delta, de x. Então, a gente construiu o supercampo mais geral possível usando espinores 4 dimensionais. Essa expansão para aí, porque eu estou em 4 dimensões. Se eu tivesse em 3 dimensões espaciais, espaço-temporais, se eu estivesse fazendo 1 mais 2, eu teria espinores de 2 componentes. Então, eu posso definir Majorana. Em 3 dimensões, 1 mais 2, né? Nós podemos definir Majorana. Então, θ igual a C, θ barrado transposto, e aí eu vou ter espinores de 2 componentes, complexas, θ1 e θ2, mas sujeitos a uma condição de realidade. Mas essa expansão ia parar aqui. Então, o meu supercampo iria ter um conteúdo bem mais restrito, né? Mas, em princípio, eu vou ter tanta a expansão em θ, quer dizer, como é uma coordenada grasmaniana, se eu tiver
num espaço em que meu θ vai de 1 até n, eu vou poder ter 2 elevado a n componentes, né? Tá certo? Porque eu vou ter combinação de n, 2 a 2, mais combinação, quer dizer, combinação de n 0 a 0, mais combinação de n coordenadas 1 a 1, mais combinação de n coordenadas 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, até n aí. Então, eu vou ter aquela série completa, né, que vai ser o 2 elevado, 1 mais 1 elevado a n. Bom, então vamos ver aqui, eu estou em 4 dimensões. Então, aqui eu tenho uma componente. Aqui eu tenho 4 componentes. Se alfa. Depois aqui, isso aqui é antissimétrico de rank 2. Então, é uma matriz antissimétrica. Essa matriz aqui é antissimétrica de rank 2. Mas ela é 4 por 4, que alfa e beta vão de 1 a 4. 4 por 4, antissimétrica, tem 6 elementos. Depois, aqui é um tensor antissimétrico de rank 3. Mas em 4, isso aqui na verdade é dual de um vetor. Eu posso sempre pensar, como isso aqui é completamente antissimétrico, eu poderia escrever isso aqui como sendo epsilon, alfa, beta, gama, sei lá, vezes um θ maiúsculo, delta, vezes um θ grande, delta. Então, na verdade, isso aqui é dual de um objeto, só de um índice esquitorial. Então, na verdade, isso aqui, né, na verdade, é a combinação de 4, 3 a 3. Então, também dá 4. Então, tem outras 4 componentes aqui. E aqui, como isso aqui é completamente antissimétrico, isso aqui só pode ser um epsilon, proporcional a epsilon. Então, aqui, ou seja, isso aqui, esse tensor é completamente antissimétrico de rank 4. Então, um tensor completamente antissimétrico de rank 4, ele é dual de um escalar. É epsilon, alfa, beta, gama, delta, vezes um escalar. Então, eu vou ter um escalar aqui associado a esse dado. Tem um escalar aqui. Então, o número de componentes aqui é 5, 6, 11, 15, 16, que é justamente 2 elevado a 4. Meu espinor tem n componentes, e a minha expansão vai ser sempre aquela soma 1 mais combinação de n, 1 mais blá blá blá, até a combinação de n, n, n. Que vai ser a série binomial, né? Vai ser a expansão de 1 mais 1 elevado a n. Então, em n dimensões. Nós estamos em 4 dimensões, então esse supercampo, em princípio, tem 16 componentes. Ainda não disse quem é S. S é um supercampo de caráter genérico sobre transformações de Lorentz. Pode ser escalar, estrutural, funcional. Vamos agora fazer a análise mais detalhada. Então, esse campo aqui tem o mesmo caráter de Lorentz, que é: se esse campo é escalar, esse é escalar. Se esse é espinorial, esse é espinorial. Se esse é vetorial, esse é vetorial. Se esse é tensorial, esse é tensorial. Então, o campo S guarda as propriedades de covariância de Lorentz do S grande. Aqui, se esse campo aqui, por acaso, for um escalar, isso aqui é um espinor. Isso aqui vai ter que ser um espinor. Se esse campo aqui for vetorial, esse objeto aqui teria que carregar um índice vetorial também, porque o índice de θ está aqui. θ só pode ter esse índice. Então, esse campo aqui, né, tem uma natureza. Quer dizer, se esse campo aqui for fermiônico, suponhamos que esse campo aqui fosse um espinor, tivesse um índice beta. Então, esse cara aqui seria beta-alfa. Então, esse índice é fermiônico, esse campo seria bosônico. Talvez para fixar as ideias, só para vocês já entenderam como a coisa está funcionando, quer dizer, o caráter de cada campo aqui vai ser o caráter desse campo mais as coordenadas fermiônicas. Então, vamos supor, só para a gente poder ter um caso simples e saber operar, por enquanto, que esse campo aqui tem um caráter escalar. Não estou dizendo se ele é real ou complexo, mas é um campo escalar de Lorentz. Então, se esse campo é escalar, esse campo é escalar. Então, claro, isso aqui tem que ser um escalar. Como isso aqui é fermiônico, então isso aqui seria um férmio. Então, eu teria um escalar e um férmio. Esse campo aqui é escalar. Então, esse campo todo aqui tem que ser escalar. Então, se isso aqui é um tensor antissimétrico de rank 2, os únicos índices que sobram aqui, isso aqui é um tensor antissimétrico de rank 2. Então, n alfa beta é menos n beta alfa. Então, eu estou vendo esse tensor no espaço espinorial, matriz antissimétrica, né? Então, tem 6 elementos. O que está aí dentro, na verdade? Como é que eu faço a teoria de grupos desse objeto aqui? Esse objeto aqui é uma matriz antissimétrica no espaço espinorial. Vamos olhar as nossas matrizes espinoriais. Nós temos, né? Lembrando que a nossa álgebra de Clifford, as matrizes 4x4 que a gente tem são a identidade, as matrizes gama mi, os sigma mis, as matrizes gama mi, gama 5 e a própria matriz gama 5. São as 16 matrizes, né? Que eu tenho 1 e 4 e 5.
5 e 6, 11. 11 com 4, 15. 15 com 1, 16. Na verdade, é uma matriz gama, o comutador de duas, o comutador, a combinação antissimétrica de 3 e a combinação antissimétrica de 4, que é a matriz de integralidade. Então, isso aqui é a minha álgebra de Clifford em 4 dimensões. Nós já sabemos que essas matrizes têm propriedades de simetria bem definidas. Por exemplo, C, gama mi transposto. C é menos 1, é menos gama mi. Vamos passar esse C para cá, a gente já está cansado de fazer isso, mas eu nunca me lembro. Isso aqui, então, eu posso escrever como sendo menos, né, gama mi, C transposto. Esse lado aqui. Fica C transposto, que é menos C, gama mi transposto. Então, essa matriz aqui é simétrica. Então, a matriz gama mi C é simétrica. Depois, se a gente pegar a matriz sigma mi, C, sigma mi, né? C, sigma mi transposto. C é menos 1. Essa aqui, H. Quando eu transponho gama mi, fica gama mi transposto, menos gama mi transposto. E aí a gente coloca os 6 e 6 a menos 1 aqui, isso aqui vai dar gama mi, vai dar menos gama mi, menos gama mi, menos gama mi, menos gama mi. Vai ficar menos. Então essa matriz também é focal. Satisfaz aí essa propriedade aqui. Então, se eu fizer a mesma coisa, se eu multiplicar por menos 1, eu posso escrever essa matriz aqui como C, sigma mi, transposto. Né? Assim. Então, se eu tirar isso, vai ficar sigma mi, C transposto. Então, só esse lado aqui. Então, vai ficar C transposto, sigma mi transposto. C transposto é menos C. Então, eu preciso corrigir. Então, isso aqui é igual a isso. E aí, essa matriz aqui também fica assim. Então, claro, a identidade é simétrica. Gama mi C é simétrico. Sigma mi C são simétricas. Então, se eu tenho matrizes simétricas 4 por 4, né, elas têm o quê? 10 elementos. Então, essa aqui tem 6 e 4, 10, mas essa aqui é a identidade. Então, no espaço das matrizes simétricas, eu tenho essas 10 matrizes simétricas aqui. Tá certo. Agora sobrou gama mi, gama 5 e gama 5. A gente tem essa relação aqui. C, gama 5 transposto. C é menos 1 é igual a gama 5. Lembrar lá? Só fazer a álgebra de Clifford. Então, isso aqui é gama mi C. Então, agora eu posso escrever esse termo aqui como sendo gama 5 C transposto, boto o sinal menos. Fica menos C transposto, que é menos C, então fica mais, fica C também. Então, essa matriz aqui já é antissimétrica. Então, gama 5C é antissimétrica. Aqui eu não lembro de cabeça o que eu estou fazendo. Vamos pegar a matriz gama mi, gama 5. Então, a gente tem o seguinte, vamos pegar essa matriz. Isso aqui é C menos 1. Vamos primeiro ver a propriedade dela. Então, se eu fizer a conjugação de carga dessa matriz, isso aqui vai ficar C, gama 5 transposto, gama mi transposto, C é menos 1. Aí eu boto aqui, C é menos 1C. C, gama 5 transposto, C é menos 1, é gama 5. C, gama mi transposto, C é menos 1, menos gama mi. Então isso aqui fica menos gama 5, gama mi, que é mais gama mi, gama 5. Então a gente pode escrever isso. C, gama mi, gama 5 transposto, C é menos 1, é igual a gama mi, gama 5. Assim, só usando a álgebra. Agora faça menos, bota esse C do lado direito. Gama mi, gama 5C. Vocês veem que a gente perde um tempão, quer dizer, com propriedade extenorial. A supersimetria é muito mais simples. Às vezes o cara que pega o livro, tem tanta malabarismo extenorial, acha que a supersimetria aqui é complicada. Não é. É o cálculo tensorial, o cálculo extenorial que é mais complicado, mas é mais longo. Mas a supersimetria, agora a gente está vendo mais supersimetria, porque 20 minutos falando por baixo. Mas não é supersimetria. Então vamos olhar esse terminho aqui. E podia escrever isso aqui como sendo gama mi, gama 5, C transposto. Isso aqui vai ficar C transposto, que é menos C. E gama mi, gama 5 transposto. Então, esse termo aqui tem um menos. Então, se isso aqui tem um menos, então, que nem essa aqui, gama 5C e gama mi
gama 5C, ambas são antissimétricas. Então eu tenho 1 e 4, 5. Eu tenho 5 matrizes antissimétricas na álgebra de Euclides. Essa aqui e mais essas 4 aqui. No entanto, o espaço das matrizes antissimétricas deve ser 6-dimensional. Essa matriz aqui é 4 por 4 antissimétrica, então ela tem 6 elementos independentes. A diagonal é toda zero, mas os 3 daqui, né? Quer dizer, eu tenho os 3 daqui e tenho os daqui de cima e os daqui de baixo. Então eu tenho 6 elementos independentes se ela for antissimétrica. 10 menos 4, 6. Então, essa matriz aqui deveria ser expandida nessa base. Eu poderia pegar uma matriz antissimétrica 4 por 4 e expandir em torno dessa. Mas essa aqui está faltando 1. Mas quem é a matriz antissimétrica que eu tenho na mão? É a matriz C. C também é antissimétrica. Então eu posso... Deixa eu pegar isso aqui. Então a gente pode pegar essa matriz aqui, pegar a matriz N alfa beta. Eu estou chamando a atenção porque a gente está tentando desvendar quem é M alfa beta. Então só estou lembrando isso, que essas matrizes aqui são antissimétricas. E essas aqui são simétricas. Então eu estou interessado agora no setor antissimétrico. Então se eu pegar a minha matriz M alfa beta, que é antissimétrica, então nós temos 6 elementos independentes. Então, a gente vai poder expandir, vamos pensar assim, a nossa matriz M alfa beta, ela pode ser expandida assim, vamos dizer, um certo objeto, posso chamar um escalar aqui, vezes C alfa beta, mais um outro, vamos dizer, um pseudo, se esse objeto for escalar, esse cara é escalar. Vamos dizer, pegar um objeto pseudo escalar, seria aqui um DI, gama 5 alfa beta, e depois um vetor, alguma coisa que fosse VMI, gama mi, gama 5 alfa beta. Então, o cálculo teoria de grupo está me dizendo o seguinte, eu penso... Oi? Oi? Porque termina, senhor. Ah, porque está errado. Muito obrigado. Vamos chamar aqui de adiaxial. Melhor. Obrigado. Tá errado. Então, a gente tem 6 elementos aqui, ó. 1, 2, 6. Então eu posso realocar os graus de liberdade, né, desse tensor antissimétrico de rank 2 no espaço espinorial. No espaço espinorial eu tenho 6 componentes independentes. No espaço-tempo eu tenho 6 componentes independentes. Mas aí eu vejo que esse objeto aqui, quer dizer, a teoria de grupo está me mostrando que se eu pegar a representação meio, zero, mais 0,5, que é a representação do alfa, e fizer o produto tensorial de meio zero mais 0,5, que é o beta, isso aqui é o índice alfa, isso aqui é o índice beta. Então isso aqui está me dando meio com meio, a meio zero com meio zero, dá 0, 0, mais 1, 0. Fazendo isso aqui, ó, meio zero com meio zero, dá 0, 0, mais 1, 0. Meio zero com 0,5, dá meio. Isso? Meio zero vezes 0,5, dá meio zero. Esse aqui também dá meio, esse aqui, né? Meio, isso. E finalmente, esse aqui que dá 0,5 com 0,5, dá 0, 0, mais 0. Então estou falando geral. 4 vezes 4, 16. Aqui tem 1, aqui tem 3, 1, 3, aqui tem 4, dimensão 4, dimensão 4, dimensão 1, dimensão 3. 4, 4, 8, 4, 12, 8, 12 com 4, 16. Então, as 16 componentes aqui estão aqui. Só que o meu alfa beta não é qualquer, é um alfa beta antissimétrico. Então, o alfa beta antissimétrico ele deve ter o escalar, o pseudo-escalar e o tensorial. Isso aqui é o tensor de rank 2, esse aqui não, o vetorial, perdão. E o vetorial. Então esse aqui tem 1, 2 e 4, 6. 1, 0 mais 0, 1 é um tensor antissimétrico de rank 2, tem 6 componentes. E meio tem 4 componentes, são as 10 componentes simétricas. Então,
se eu tivesse uma matriz simétrica, eu estaria expandindo em função de um tensor antissimétrico e desse vetor aqui, que são aquelas matrizes justamente, seria o sigma mini C e o gama mi C, que são as matrizes antissimétricas. Mas eu estou no caso assimétrico, no caso antissimétrico que eu tenho isso. Então, o que está acontecendo aqui é isso, é esse produto tensorial das representações espinoriais olhados, né, do ponto de vista da antissimetria. Então, as componentes antissimétricas são um escalar, que está aqui, o outro escalar, que pode ser um pseudo-vetor, que está aqui, e depois a parte vetorial, que é um desses dois aqui, ou esse, mas tem um vetor que eu posso jogar aqui. Então, isso está me mostrando que dentro de um... Quer dizer, se eu estou no espaço espinorial, e para nós é mais interessante olhar para esse lado, porque aí eu começo a ver, então aqui dentro está morando, então aqui dentro está morando um campo escalar, eu chamei de outro campo escalar, que pode ser eventualmente um escalar axial, um pseudo-escalar, e um vetor, vamos chamar de ami. Então, quem me perguntou se hoje eu ia começar a teoria de Gauge, a gente está começando a teoria de Gauge aqui. Então, a gente já sabe que esse supercampo já pode acomodar um candidato a... Eu disse que esse campo é vetorial. Só não disse ainda que ele é campo de Gauge, mas já é o meio caminho para eu chegar na teoria de Gauge. Eu já tenho o campo vetorial. Agora eu tenho esse tensor aqui. Tem esse objeto aqui, um tensor antissimétrico de rank 3. Então, vamos deixar isso aqui desse modo. Essa expansão, deixa eu apagar aqui, posso colocar assim. Pensar assim. Agora, eu tenho esse objeto aqui, T alfa, beta, gama. Então, claro, esse objeto T alfa, beta, gama, como ele é completamente antissimétrico, no espaço espinorial, ele tem que ser dual de alguma coisa assim. Vou chamar aqui de um certo gama. Então, se esse objeto aqui é um escalar, então isso aqui tem um caráter espinorial. Tá aqui, esse cara aqui tem um caráter espinorial. Tá aqui. Então, esse campo aqui carrega o outro espinor. Então, eu tenho um escalar, um espinor, e aqui, apesar desses três índices, eu tenho um outro espinor que eu estou chamando de zeta. Sei lá, zeta delta, um espinor. Então, eu tenho mais um espinor. Esse cara aqui, como ele é completamente antissimétrico, vai ser esse cara aqui, desculpa, completamente antissimétrico. Tem que ser pseudo-espinor. Se for o cara de lado lá for um escalar, isso vai ser um espinor que tem característica de quiralidade. E esse cara aqui, epsilon, alfa, beta, gama, delta, vezes um escalar. Então aqui dentro mora um escalar. A gente pode chamar de D. Então, D derivada por variante, eu chamei escalar aqui, S, vamos chamar um escalar D. Então aqui mora um escalar, por causa da dualidade. Isso aqui é um tensor completo, então isso aqui só pode ser epsilon, alfa, beta, gama, delta, vezes esse escalar D. Acho que eu não usei bem o lugar aqui. Então, esse supercampo é bastante abundante. Ele me dá escalar, ele me dá quantos escalares? 1, 2, 3, 4 escalares. Em princípio, eu não estou ainda contabilizando a propriedade de ser escalar ou pseudo-escalar. Do ponto de vista só de Lorentz, excluindo a paridade, eu tenho 4 escalares, certo? 4 escalares desse supercampo. Então, é 1, 2, 3, 4. Depois, tenho 2 spins meio, que é esse e esse. E depois tem um vetor. Então esse supercampo, ele é até demais. Por quê? Se eu quiser escrever matéria, eu preciso só de spin meio. Pensando em supersimetria, né, se eu estou falando de matéria de spin meio, eu espero que a outra matéria seja a matéria de natureza escalar. Então, eu tenho escalar e spin meio, dá para descrever a matéria, mas eu não quero um intruso de um campo vetorial no setor de matéria. E por outro lado, se eu for descrever um setor de Gauge, eu preciso do spin 1, mas aí eu vou ter que conviver com o spin meio e com o spin 0 também. Então eu tenho que ver, mas esse supercampo ele é super abundante para descrever matéria. E outra coisa, a matéria do modelo padrão é matéria quiral. Modelo padrão antes da quebra espontânea de simetria. Toda teoria unificada que se preze, ela começa com todo mundo de massa zero. As massas são geradas por quebra espontânea. Então, em princípio, sempre que a gente for construir um modelo, né, a gente está pensando já nessa perspectiva. Agora não está aqui, dá para continuar. Que precisa de Higgs, né? Então vai ter um mecanismo de Higgs alguma hora que vai gerar massa para todo mundo.
Então a gente começa com todo mundo quiral. Então eu preciso de férmions quirais. Esses férmions aqui podem não ser quirais, porque depende, se esse campo aqui é escalar, então esse objeto aqui é maiorando, esse campo aqui deveria ser maiorando. Então, de repente, eu vou precisar segregar esse campo, mas restringir esse supercampo, porque esse supercampo talvez tenha grau de liberdade demais para descrever matéria. E talvez também tenha grau de liberdade demais para descrever campo de gauge. O que eu esperaria de um multiplate de gauge? Que tivesse um campo de gauge e seu parceiro fermiônico. Beleza, eu tenho um campo de gauge e posso ter um parceiro fermiônico. Mas aí o outro parceiro fermiônico e esses escalares poderiam estar de intrusos, eu teria que jogar eles fora. E para descrever um campo de matéria, eu esperaria ter um spin-meio, não dois, um. Então eu poderia pensar que esse campo seria um spin-meio com um spin-1 poderia formar um setor de matéria. Estou só fazendo uma análise, isso aqui é pura teoria de grupo, análise cinemática, não tem nenhuma física aí. O que a gente está falando tudo que a gente está fazendo é decompor a representação de um grupo em função de representações de um subgrupo. Quer dizer, isso aqui, o meu grupo que eu tenho é um grupo de supersimetria. Então isso aqui é um super multiplate, é o que a gente vai chamar, esse S é um super multiplate, é um supercampo. E aí eu vou querer escrever esse super multiplate em termos de, por exemplo, componente do espaço de Lorentz, que é um subespaço. Se esse campo aqui é escalar, esse cara aqui é escalar, então eu tenho 2 férmions, 4 escalares e um vetor. Então eu esperaria que S, a gente poderia pensar assim, que esse S deveria se decompor dessa forma. Eu deveria ter aqui um multiplate de matéria. Então, ele deveria ter escalar e spin-meio. E deveria ter aqui multiplate vetorial, que deveria ter spin-1, spin-meio. Isso aqui é uma análise puramente qualitativa, tá? Então, aqui eu esperaria que a matéria estivesse aqui, e esperaria que aqui eu tivesse o setor de gauge. Então, eu esperaria desse supercampo. Tá? Então, ele é demais, ele tem tudo. Mas vamos ver aqui. Ele tem quantos escalares? 4, né? 4 escalares aí. E aqui eu tenho um spin-meio. Aqui eu tenho outro spin-meio e aqui eu tenho um vetor. Então, se a gente for olhar, a gente poderia pensar dessa forma. Esse escalar aqui, né? O que eu espero? Eu esperaria que um campo de gauge, a gente espera que o campo de gauge, por exemplo, possa ser real. Eu esperaria que esse campo aqui fosse real, para ser um campo de gauge, e esse campo aqui fosse um campo, então, sujeito a uma condição de que se esse campo é um campo de gauge e é real, ele vai ter 2 graus de liberdade. Qualquer campo de gauge em 4 dimensões, um campo de gauge real em 4 dimensões tem 2 graus de liberdade física. Então esse spinor aqui deveria ser um spinor também real, de carga zero. Oi? Se ele não forma Se ele não forma assim. Estou pensando em tudo massa, estou pensando sempre que a gente começa sem massa. Toda boa, vamos dizer, modelo que pretende ser unificado, descrever física de partículas, a gente espera que a gente, uma teoria mais fundamental, comece sem massa e as massas apareçam por mecanismo de Higgs, né? Então aqui eu estou pensando, como você relembrou bem aí, que esse campo é um vetor sem massa, real 2 graus de liberdade. Se ele é real, ele tem carga zero. Então esse cara aqui deveria ser um spinor de carga zero, portanto um spinor de Majorana, 2 graus de liberdade. Então eu poderia agrupar esses 2 graus de liberdade com o shell. Aqui eu estou fazendo uma análise completamente solta, eu não usei equação de movimento. Então eu esperaria que essa análise deveria ser off-shell, não estou usando equação de movimento, só contabilizando componentes. Então eu vou pensar que aqui é um campo de gauge off-shell, ele tem 3 graus de liberdade. Aqui é um spinor, que seria Majorana off-shell, então ele tem 4 graus de liberdade. E aí, para poder fechar os graus de liberdade, eu preciso de um grau de liberdade real, que poderia, então, ser um escalar. Então, eu poderia, aqui, se eu fizer uma análise off-shell, eu deveria estar colocando aqui um spin zero. Então, eu espero que o meu multiplate de gauge tenha um campo de gauge. Não estou fazendo uma análise off-shell, porque eu não estou olhando a equação de movimento, eu estou olhando só a estrutura do supercampo com base na simetria de Lorentz. Então, um vetor de gauge, se eu quero, né? Se eu quero que ele seja campo de gauge, ele vai ter 3 graus de liberdade. Se não tiver campo de gauge, se ele não for campo de gauge, não tem gauge fixe, então ele não vai perder grau de liberdade nenhum. Estou imaginando que ele possa ser um campo de gauge. Então eu vou jogar para cá, esse cara e esse cara. Então ficaria 4 graus de liberdade off-shell, 4 graus de liberdade off-shell.
Se aqui eu tenho, nesse espinor meio, né? Então, eu tenho aqui esse escalar. Então, eu tenho quantos escalares sobraram ali? Sobraram 3 escalares, né? Isso. 3, eu puxei um para cá e sobraram 3 escalares. Então, a gente poderia estar pensando, esse campo, então, de novo, né? Também a gente teria que pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais restritiva. Vamos dizer que só para a gente poder fixar ideias aqui. Se esse campo aqui é um escalar, já disse que ele é um escalar. Então, a gente já fixou os spins dos campos componentes. Mas se ele for real, então eu tenho aqui, esse escalar aqui é real, porque esse campo é real, esse escalar é real. Agora, quando eu estou aqui dentro, esse escalar que está aqui, quando a gente fez a expansão do M alfa beta, né? Esse campo aqui, se esse campo aqui é real, vamos pensar assim, se esse campo aqui é real, esses pilores aqui são de Majorana, então aqui eu tenho 6 componentes. Né? Então, em princípio, esse objeto aqui deveria também ser um objeto. Se eu faço a condição de realidade, né? Eu esperaria que se esse cara aqui é real, esse cara aqui também fosse real. Isso aqui, eu posso até ir para a representação de Majorana. Só para a gente ter certeza. Vou para a representação de Majorana, onde os espilores de Majorana têm componentes reais. Então, esses objetos aqui são reais. Então, se esse cara aqui é real, esses objetos aqui teriam que ser reais também. Então, eu teria esse escalar que a gente chamou aqui, se eu não me engano, de aqui, né? Real. Depois a gente colocou aqui eu acho que era um A, que era o gama I, gama 5. Que era o gama 5. Depois aqui a gente colocou um A, não é isso? É o gama I, gama 5. Então, eu tenho esse outro vetor. Então desculpa pessoal, estou montando aqui 2 vetores, né? É um vetor, não são 2 vetores. Não, é um vetor aqui, né? É porque daqui sai espinor e daqui sai escalar. Então, tá certo, tem um vetor só. Tá certo. É esse vetor aqui. Esse vetor aqui que seria o componente, quer dizer, o que está associado a esse gama I, gama 5. Eu não estou olhando ainda, depois eu vou chamar a atenção disso, nós estamos olhando só as componentes. Depois a gente vai poder incluir esse gama I, gama 5 no bilinear fermiônico, para formar um condensado fermiônico que tem uma estrutura de Lorentz bem definida, algo desse tipo, teta barrado, gama I, gama 5, teta. Então, o supercampo vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais arrumadinho. Em vez de eu trabalhar com índices espinoriais explícitos, eu vou transformar índices espinoriais, que é isso aqui, em índices de Lorentz vetoriais, porque aí eu vou juntar aquela combinação gama I, gama 5, alfa, beta, com teta alfa, teta beta. Vou formar um condensado fermiônico. Ou eu vou pegar, por exemplo, a primeira parte, que é o Ki, né? Que é o Ki que multiplica a matriz de conjugação de carga. A matriz simétrica C, a matriz aqui é gama I, que é gama 5C. Aqui é gama I, gama 5C, que são as matrizes antissimétricas, né? Então, aqui eu vou ter a matriz C alfa beta. Quando esse C alfa beta que está aqui entrar aqui, ele vai poder formar o teta barrado teta. Vocês estão lembrados que se teta é Majorana, né? Teta barrado T, quando eu incito que isso aqui é Majorana, vai aparecer a matriz de conjugação de carga que está aqui dentro. Então, depois nós vamos fazer esse trabalhinho. Depois nós vamos trazer aqueles índices matriciais, né? Alfa e beta, vamos incorporar aqui para formar estruturas mais limpinhas assim. Teta barrado teta, teta barrado gama 5 teta, teta barrado gama I, gama 5 teta. Pessoal, então o vetor está aqui. Então, se esse campo aqui é escalar, o vetor que sai aqui é um vetor axial. Então, se eu quiser fazer uma teoria de gauge genuína da QED, provavelmente esse campo aqui teria que ser um pseudo-escalar. Porque se ele é pseudo-escalar, o gama mi, gama 5 é pseudo-escalar, e aí o vetor a mim que sobra é escalar. Mas isso aí a gente vai arrumar depois. Eu estou só dando o potencial, né? A potencialidade que esse campo supercampo tem de descrever o que a gente precisa no modelo padrão. Então, vamos lá. Então, a gente já botou o vetor aqui. Pegamos o vetor, um espinor, tipo Majorana, e um escalar. E aí sobraram 3 escalares. Então, sobrou esse escalar aqui, com esse vetor. Eu vou precisar, então, de um outro escalar aqui. Tá certo? Vamos pensar assim.
spin meio. E aí eu tenho esse spin meio que está aqui, é Majorana. Tá? 4 graus de intensidade off-shell. Depois sobra um spin meio. Um spin meio, ele pode ser, na verdade, né, um spinor meio, quer dizer, na verdade eu poderia ter meio left, meio right, formando, quer dizer, sobrou um spinor de Majorana. Majorana não distingue muito, né, entre left e right. Vocês estão lembrados do seguinte: se eu pegar um spinor de Majorana, satisfaz essa condição, né, quer dizer, spinor de Majorana, todo spinor pode ser quebrado, num left e num right. Mas se o spinor, aí a gente tem essas relações aqui. O θ left conjugado de carga é o θ right. Isso aqui é geral. E o θ right conjugado de carga é o θ left. Então, se o spinor é Majorana, θ right, se o spinor é Majorana, né, θ left C é θ C right. Essas relações aqui são genéticas. Né? Quer dizer, o conjugado de carga da parte left, a parte right do conjugado de carga, e vice-versa. Isso é geral, independente da representação, independente do spinor. Se o spinor é Majorana, então θC é igual a θ. Então a parte right dele nada mais é do que o conjugado de carga da parte left. Ou seja, eu posso escrever a parte right dele como sendo a parte left barrado transposto. Então, um spinor de Majorana, na verdade, ele pode ser formado exclusivamente a partir de um spinor left. É só colocar aqui mais próprio θ left barrado transposto. Ou, se quiser, θ left C. Então, essa aqui é a estrutura de um spinor de Majorana. Ele, na verdade, é equivalente a um spinor left. Então, esse meio aqui, né, se esse spinor aqui sendo Majorana, esse spinor aqui eu esperaria que fosse Majorana. Mas esse spinor que está aqui, poderia também posso esperar que seja Majorana. Se esses 3 caras são reais, esse spinor aqui deveria estar sujeito a uma condição de realidade. Mas um spinor de Majorana, ele é equivalente a um spinor left. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós botamos esse spinor de Majorana aqui e colocamos esse spinor, podemos colocar uma parte left aqui, né, poderia ser o caso, e vamos tentar casar os graus de liberdade. E a parte right aqui, mas que é o conjugado de carga da parte left. Os 3 escalares que sobram, sobrariam 3 escalares reais. Então, deixa eu apagar isso aqui. Sobram 3 escalares que deveriam ser reais, né? Porque sobrou esse escalar aqui, e nós temos um escalar aqui dentro, né? Que é o escalar que está multiplicando. Na verdade, 2 escalares aqui. Então, são 4 escalares. Um a gente já usou aqui, a gente pode usar um aqui. Então, se esse spinor aqui é θ left, ele é complexo. Então, um spinor complexo, ele seria a componente de Weyl, né? Então, seria um spinor left. Um spinor complexo, left, ele tem 2 componentes, tem 4 graus de liberdade também. O spinor de Weyl, se ele é só left, ele tem 2 componentes complexas e dependentes, portanto, 4 componentes reais. Então, eu teria 2 componentes complexas aqui, né, independentes, né, seria isso. E aqui, então, eu precisaria de 4 precisaria de um escalar complexo aqui. Então, se eu colocar aqui um escalar complexo aqui, eu teria que botar aqui 2 escalares reais. Então, eu vou dizer assim, se eu pegasse um escalar real, eu teria, na verdade, quantos escalares? 4 escalares reais, né? Então, a gente pode colocar um aqui, 2 aqui, e aí a outra parte, aqui eu teria então 2 escalares reais, e aqui eu teria que ter um spinor. Então, eu vou fazer isso, a gente vai botar um spinor de Majorana. Então, vou botar aqui um escalar, 2 escalares reais, e mais um spinor de Majorana. Veja como é que a coisa vai ficando aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui então. Então, a gente pensou, aqui a gente colocou o vetor, um spinor e um escalar real. A gente já usou 3, dos 4 escalares a gente usou 1. Sobraram 3 escalares. Então, aqui eu posso ter esse escalar, esse spinor. Tá certo? Esse spinor aqui já foi contabilizado, esse escalar também, então a gente não esqueceu de nada. Aqui a gente pegou o vetor, então são, vamos só referências aí, tem 2 escalares aqui, 3 aqui e 4 aqui. Tá certo? Tem mais outros, então são 4 escalares. Então a gente estaria sobrando aqui
um escalar, porque aqui, se esse cara aqui for Majorana, ele tem 4 componentes reais. Isso. Então, 4 componentes reais aqui, eu tenho aqui 2 componentes reais. Então, na verdade, eu tenho 3 escalares que estão me sobrando aqui. Tá certo? Então, e aqui eu tenho esse escalar real. Então, estaria me faltando, né, colocar aqui. Então, esse aqui ficaria ok se nós colocássemos. Deixa eu ver se a gente pode formar um outro, se eu pudesse. Esses dois spins meio, né, nós não tem como. São os spins. Eu tenho o spin si, isso, e o spin zeta, né? Quer dizer, se S for real, θ é Majorana, então si tem que ser Majorana. Só ver aqui, se S é real, você tem um termo desse tipo, θ, si. Então, uma coisa desse tipo assim, θ barrado si. Isso aqui, se esse é Majorana, vamos tirar a propriedade de realidade disso. Só tirar o barrado disso. O barrado disso é que si barrado θ. Vou tirar o complexo conjugado disso, é isso aqui. Mas seus espidores de Majorana, isso aqui é uma forma simétrica. Então, isso aqui é que si barrado θ. Então, esse termo aqui é real. Para esse termo aqui ser real, esse espidor aqui realmente tem que ser Majorana. Então, esse si é Majorana se o S é real. E esse zeta aqui, eu tenho θ. Vou fazer só uma observação aqui para vocês, que é a seguinte. Se eu tenho essa grandeza aqui, ó, θ alfa, θ beta, θ gama. Os três, quer dizer, anticomútuos. 3 coordenadas anticomutantes. Então, isso aqui tem que ser equivalente a alguma coisa com índice só, que é o que a gente está vendo. Então, isso aqui teria, no fundo, isso aqui é spin meio por spin meio por spin meio, mas isso aqui é equivalente à pontualidade, isso aqui deveria ser alguma coisa do tipo epsilon alfa, beta, gama, e aqui vamos chamar assim, vamos chamar um espidor aqui de lambda gama. Você alfa, beta, gama, delta, então, que é aqui um lambda gama. Isso aqui é completamente antissimétrico. Então, isso aqui é completamente antissimétrico, dá a propriedade de simetria certinho. Então, na verdade, esse objeto aqui representa 4 componentes independentes. Então, como é que eu poderia escrever isso aqui de uma forma completa, assim, covariante de Lorentz? Então, isso aqui, o único jeito que eu tenho para isso aqui é formar esse bilinear, θ barrado θ, e sobrar, por exemplo, escrever isso aqui como sendo θ barrado θ gama. Como eu poderia ver isso? Quer dizer, como é que eu posso ver que esse objeto só pode ser? Quando eu formar a partir de θ alfa, θ beta, eu posso formar 3 coisas. Como isso aqui é antissimétrico, eu posso formar θ barrado θ, posso formar θ barrado gama 5 θ, e posso formar θ barrado gama mi, gama 5 θ. Então, isso aqui me daria uma componente, 2 componentes, 6 componentes. Mas aqui eu só tenho uma componente, na verdade eu só vou ter uma componente fermiônica. Então, esse objeto aqui tem que ser equivalente a alguma coisa que tenha apenas, né, um fermi, que me sobre apenas um fermi. Então, eu não poderia colocar nunca uma coisa desse tipo, porque isso aqui me daria mais componentes. A única coisa que eu posso colocar aqui realmente é um espinor. Então, esse termo aqui, quer dizer, teria que ser alguma coisa, ou θ barrado θ, ou θ barrado gama 5 θ vezes θ gama. Por que eu estou dizendo isso? Porque, então, isso está me dizendo que esse termo aqui, aquele termo θ alfa, θ beta, θ gama, eu poderia escrever assim, θ barrado θ, formei esse invariante de Lorentz, e aqui um θ barrado lambda. Depois eu vou explicitar isso melhor usando a matriz de conjugação de carga. Eu só estou dando raciocínio para vocês. Então, em princípio, eu posso escrever esse termo cúbico em θ dessa forma. Todos os espidores aqui são Majorana, então, na verdade, no fundo, é tudo θ alfa, θ beta, θ gama. Então, eu posso escrever aquele termo 3 θs dessa forma aqui. Isso aqui é o segundo Majorana, quer dizer, se esses espidores são Majorana, isso aqui é real. Isso aqui, então, é θ barrado lambda. Então, se eu tirar o conjugado daqui, vai dar lambda barrado θ. Mas como ambos, se ambos são Majorana, isso aqui é θ barrado lambda. Então, de fato, esse espidor aqui, se o S é real, esse espidor aqui também tem que ser Majorana. Então, eu tenho realmente 2 espidores de Majorana. Então, se eu coloco um espidor de Majorana aqui, tudo bem. E aqui eu vou colocar, então, um espinor de Majorana. Então, aqui é um Majorana, que eu já coloquei aqui, para formar um multiplate de gate, que é 1, meio e 0, e vou colocar aqui o outro Majorana. Tá, aqui a gente poderia
Então, a gente teria aqui esse cara com esses dois escalares. Está sobrando um escalar. E aí, a gente vai ter que pensar que esse escalar desgarrado, ele deveria ser um grau de liberdade que não, quer dizer, deveria ser um grau de liberdade auxiliar. Professor, Oi, fala. eu não entendi por que tem dois escalares com... Não, eu estou agrupando. Eu estou dizendo, nós temos 4 escalares. Então eu botei um escalar aqui. Botei 2 escalares aqui. Por que eu estou pensando isso? Porque se eu quero que no meu setor de matéria eu tenha um spin-meio, então se esse campo aqui é o campo de Majorana, ele teria 4 componentes, quer dizer, teria off-shell, ele tem 4 graus de liberdade. Então eu poderia pegar esse escalar aqui, poderia pegar 2 escalares reais aqui, na verdade você tem razão aqui no sentido de que aqui eu tenho 3 e 1, 4 e 4, 4, tá certo. Então aqui eu deveria ter 4 graus de liberdade off-shell, que eu deveria juntar com outros 4 graus de liberdade. Então como é que eu poderia pensar nisso aqui? Se eu pegar, por exemplo, eu tenho 3 escalares à minha disposição ainda, né? Então, se eu pegar 3 escalares à minha disposição, eu poderia pegar esse escalar aqui, complexo, se eu pegar dos 3 escalares, eu vou ter 2, né? Quer dizer, com 3 escalares reais, eu posso formar um escalar complexo e ficar com um escalar real. Poderia ser que eu posso fazer no máximo. Se todos esses escalares aí são reais, certamente, se todos os escalares são reais, não tem como eu produzir mais coisa complexa. Eu posso, a partir de 4 escalares reais, produzir 2 complexos, ou produzir 2 complexos e, quer dizer, 2 reais, né? Que é equivalente a 2 complexos, né? Então, eu ver aqui se a gente poderia, só quero ver se a gente pode reagrupar. Quer dizer, aqui a gente fica com um multiplate de gate, como a gente esperaria ter. Spin 1, 4 graus de liberdade, 3 graus de liberdade. Certo. A gente tem que pensar o seguinte, né? Se, é que eu não estou impondo condição nenhuma. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. O que eu tenho é um campo vetorial, real. Eu ainda não disse que ele é campo de gate. Se eu disser que ele é campo de gate, eu estou impondo uma condição sobre ele, sobre o vetor. E aí, essa condição também tem que repercutir no espaço dos espinóides, no espaço do superespaço. Se eu tenho um campo vetorial vinculado, eu não posso vincular só o campo vetorial e esquecer todos os outros, porque eu teria um vínculo que é não supersimétrico. Então, vamos dizer, por enquanto, que meu campo seja só vetorial, mas que não seja campo de gate. Vamos colocar assim. Se ele é só vetorial e não é campo de gate, ele tem 4 componentes reais. E ele não é campo de gate, então eu não posso colocar o gate de Lorentz e tirar um grau de liberdade off-shell dele. Então ele não tem 3 graus de liberdade off-shell. Ele teria 4 graus de liberdade off-shell, vamos colocar assim. Então esse cara aqui é um spin meio, é Majorana. Ele tem 4 graus de liberdade off-shell. O spinor de Majorana, ele tem 2 graus de liberdade on-shell e 4 graus de liberdade off-shell. Se ele está on-shell, os 2 graus de liberdade dele são simplesmente spin-up e spin-down, que a partícula já é antipartícula. Então seria Majorana com spin-up, Majorana com spin-down. Se fosse um Dirac, não, eu teria elétron com spin-up, elétron com spin-down. Pósitron com spin-up, pósitron com spin-down. Seriam os 4 graus de liberdade do campo de Dirac. Do campo de Majorana, eu tenho 2 graus de liberdade on-shell. Se eu ponho as equações de movimento, então eu vou ter spin-up e spin-down. Se eu não ponho as equações de movimento, eu tenho 4 componentes reais e aqui eu tenho 4 componentes reais. Então, meu argumento antes é que eu estava impondo que esse campo vetorial fosse um campo de gate, mas esquecendo que eu tenho que vincular alguma coisa no superespaço, porque senão eu quebro a supersimetria. Se eu só vinculo o campo vetorial e esqueço do resto, eu tenho um vínculo que não é preservado no superespaço, é um vínculo que é não supersimétrico, impondo só uma componente. E aí, deixa eu apagar isso aqui, estaria sobrando para nós. Então, o spin meio, vou colocar aqui, e aí nós teríamos 4 spin zero. Os 4 spin zero estariam aqui. Que aí eu teria 4 graus de liberdade aqui e 4 graus de liberdade aqui. Então a gente fechou dessa forma, né? Deu 16. Então tá, tem 8 graus de liberdade aqui, né? 4 bosônicos e 4 fermiônicos, 4 fermiônicos aqui
e 4 bosônicos aqui. Depois, claro que daqui eu estou podendo tirar alguma coisa que tem meio zero. E, na verdade, por exemplo, eu poderia pensar, esse 0, 0 é um escalar complexo, e esse 0, 0 é um escalar complexo. Então, com 4 escalares reais, eu posso formar 2 escalares complexos. Vamos dizer assim, um escalar com spin 0 e o seu e o outro, 2 escalares complexos. Vamos chamar 0 e 0'. Então, isso aqui já poderia ser um candidato a alguma coisa de matéria, porque eu tenho um spin meio, que se é um Majorana, um spinor de Majorana, ele é equivalente a um spin left, como a gente viu. Todo o conteúdo de um spinor de Majorana na verdade, está contido na sua parte left. Então, um spinor de Majorana, ele é equivalente a um spinor de vario left ou right. Eu posso escrever left ou right, mas eu tenho que escolher apenas um deles. A outra componente sai em termos de conjugação de carga daquela que eu escolhi. Então, aqui eu teria um spin 2, meio, 4 graus de liberdade off-shell, e aqui 2 escalares complexos, 4 graus de liberdade off-shell. Esse spin meio, se ele é Majorana, ele pode ser um vario. Vario é matéria quiral, então eu teria matéria quiral com 2 escalares complexos. Então, eu poderia formar um multiplate de matéria aqui. E aqui um multiplate de gauge. Mas ainda não estou dizendo que é gauge, mas eu digo, potencialmente, né? Então, eu tenho condição de extrair um setor de gauge aqui e tenho condição de extrair um setor de matéria aqui. Claro, não sei. Se você quer formar um multiplate ali no setor de matéria e o férmio é de Majorana, ele não pode ter carga. Não pode. Se ele for Majorana, mas se eu escolher como ele sendo quiral, eu posso, ao invés de fixar um spinor de Majorana, eu posso dizer, não, eu não tenho um spinor de Majorana, eu tenho um spinor quiral. Porque se você quiser atribuir carga, você não pode atribuir carga a Majorana, mas se ele é um spinor quiral, você pode atribuir carga. É melhor dizer, então, que você teria aqui um spinor quiral, left ou right, não importa, porque são 4 componentes reais, e aqui escalares complexos, certo? Boa observação também. Mas é sempre importante que isso aqui não é trivial, é simples que não é trivial. É que um spinor, eu posso escolher, quer dizer, quando eu tenho que formar o meu modelo, o que eu quero descrever? Eu quero descrever matéria do modelo padrão. Então, a matéria do modelo padrão é uma matéria quiral. Elétron left, elétron right, neutrino left. Então, eu posso formar aqui um multiplate. Se eu quiser falar do elétron left, por exemplo, eu posso pegar o elétron left com esses parceiros aqui, depois o elétron right estaria no outro supercampo. Então, eu estou dizendo, mas com um supercampo só, eu já posso ter um conteúdo de gauge de matéria. Porque, é claro, não sei, só para eu enrolei um pouco também na passagem daqui para lá, eu não estava com as ideias claras agora, mas agora esclareceu. Eu estava fazendo essa confusão. Eu estava já partindo do pressuposto que esse era um campo de gauge que tinha 3 componentes independentes. Eu não posso colocar condição de gauge nele se não colocar nos outros. Se eu colocar a condição de gauge nele, ele vai ficar com 3. Então eu tenho que roubar um escalar também. Tem que subtrair um escalar. Eu perdi um grau de liberdade desse cara, teria que talvez perder grau de liberdade de algum escalar. Ou então colocar, quer dizer, se eu fosse colocar a versão com shell, eu precisaria colocar um escalar aqui. Então talvez eu tivesse que trazer um escalar daqui para cá. Mas eu não estou colocando condição de gauge para não quebrar a supersimetria. Depois nós vamos ver que essa condição de gauge, ela, claro que pode ser supersimetrizada. Então quando a gente quiser descrever uma teoria de gauge, eu vou impor essa condição de DI no AMI, e aí eu vou ver como isso aqui se repercute no supercampo. Então vamos ver isso aí. Então só para chamar a atenção. Então, esse supercampo, ele pode ser abundante. Eu estou atrasado. Que isso, cara? Eu estou acabando. Esse supercampo pode ser abundante. Então, na próxima aula, eu vou só fazer mais uma coisinha rápida aqui, porque é puramente algébrica. Então, na próxima aula, a gente vai ter que ver que vínculos, que condições eu posso, condições supersimetricamente manifestas, portanto, condições que são covariantes no superespaço, eu posso impor nesse campo aqui para reduzir, por exemplo, tirar toda a parte de gauge, dizer, eu quero que esse supercampo seja puramente matéria. Então eu vou ter que procurar um vínculo, eu vou querer que S seja puramente matéria quiral. Claro, em supersimetria, matéria fermiônica, quer dizer, puramente matéria. Matéria fermiônica quiral tem que ser acompanhada de escalar, para poder bater os graus de liberdade. Ou, se eu quiser que S seja puramente gauge. Então,
vai descrever o setor de gate. Então eu vou ter que impor chamadas condições ou vínculos. Eu vou impor vínculos, né, no superespaço vínculos no superespaço que me façam esse trabalho de vínculos no superespaço. Por que no superespaço? Porque tem que ser vínculos que sejam covariantes de SUSY. Se eu fizer uma transformação, se eu puser um vínculo, aí eu faço a transformação de supersimetria, aquele vínculo desaparece, esse vínculo não é covariante, que nem o gauge de Lorentz. A gente pega o gauge de radiação. A0 igual a 0, divergente de A igual a 0. Isso é uma condição de gauge, né, em cima do campo de Maxwell-Lipton, é o chamado gauge de radiação. Aí eu faço uma transformação de Lorentz, A0 fica diferente de 0. Isso aqui porque são objetos não covariantes. Por uma transformação de Lorentz, eu vou ter quer dizer, o A0' é diferente de 0, e isso aqui vai ser diferente de 0. Então, eu faço uma transformação de Lorentz, perdi a condição de gauge. Esse gauge não é covariante. Não é interessante isso. Eu tenho que recuperar esse gauge fazendo uma outra transformação de gauge aqui. Então, a mesma coisa no superespaço, eu vou querer impor vínculos, né, que sejam vínculos que sejam invariantes, né, sob SUSY. Então, essa é uma arte. Isso aí é uma coisa que ocupa aí. Literatura da supersimetria, sobretudo, se vocês olharem a literatura da supersimetria entre 76 e 82, vocês vão achar pleiades de trabalhos que é definição como impor vínculos para você tirar de um supercampo aquilo que você precisa. Então, sobretudo quando a supersimetria é local, a situação se complica. Tem gente que, o Jim Gates, né, que é um autor famoso da supersimetria, o Jim Gates construiu uma reputação em cima de trabalhar com vínculo. Ele era um cara que ele sempre descobriu o vínculo certo, mas era um trabalho, ele deu um curso para a gente na internet, era um trabalho interessante porque ele mostrou o quanto de tentativa e erro tinha, né? Então ele ficou tão famoso que ele hoje é senador dos Estados Unidos, senador da minoria negra, né? Ele é um líder, um ativista, né, negro nos Estados Unidos, mas ele trabalha bastante. Ele é da Universidade de Maryland e ele se especializou, tanto é que ele está no livro do Grisaro Gates, né, Siegel e o outro autor lá, Grisaro Gates e o outro lá, Siegel é Hodgkin. O Gates entrou no livro com toda a experiência que ele tinha em encontrar vínculos. Então, encontrar vínculos em supersimetria, na supersimetria global, esses vínculos são bem estudados. O próprio paper do Salan Strassidi, ele já busca os vínculos. Mas depois a coisa foi se complicando, supersimetria estendida. Até hoje, tem muitos casos de supersimetria que você ainda não sabe qual é o vínculo certo no supercampo. É uma coisa bastante complicada. Mas, assim, os casos que a gente precisa, que é a formulação de modelo padrão, formulação de gravitação simples, né, gravitação SUSY simples, né, mesmo local, não tem problema. Quando você começa a pegar uma supersimetria N igual a 8, N igual a 4, aí encontrar o supercampo, os vínculos para tirar o que você quer, pode se tornar complicado. É isso que eu estou dizendo. Mas então a gente vai ter que procurar vínculos no superespaço, esses vão ser bastante simples, que vão fazer com que aquele supercampo S sirva só para o setor de gauge, ou eu possa pegar um supercampo similar e adaptar só para o setor de matéria, tá bom? Isso vamos fazer. Essa é a próxima aula. Depois ainda vou passar para a notação de Van der Waals. Eu queria só chamar a atenção de vocês agora para uma coisa que é simples, né? Então dá para fazer no finalzinho da aula sem prejudicar a compreensão. Eu peço desculpas por hoje, que eu andei dando umas voltinhas aí e às vezes a gente confunde quem está iniciando, mas eu acho que se assistir a aula de novo, vocês já vão saber aonde eu estou querendo chegar e aí não vão ficar confusos como a aula foi confusa. Eu só queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, para prestar atenção nessa coisa aqui. Se eu pegar essa combinação aqui, nós vemos que potencialmente o que está aqui dentro é a matriz, isso aqui é dissimétrico, então potencialmente o que nós temos aqui é a matriz antissimétrica C alfa beta, a matriz antissimétrica gama 5C e a matriz antissimétrica gama mi, gama 5.